Fala galera, beleza? E aí? Jogos clássicos retornados com vocês com mais um vídeo sobre filmes. Mais uma vez com o meu convidado Mosco aqui. Beleza pessoal, como é que vocês estão? E dessa vez nós vamos conversar um pouco sobre o filme Suicide Squad. É o Esquadrão Suicida. Isso aí. Bom, eu vou dar uma introdução aqui do filme, mas eu vou falar um pouquinho de antes do filme, né? Alguns detalhes interessantes em relação a trailers e produção. Esse filme, ele tá infelizmente com uma nota muito baixa no Rotten Tomatoes, né? Só que uma nota baixa dada pelos críticos, né? Os fãs em geral até gostaram bastante, tá com mais de 70% de aprovação, mas os críticos infelizmente não gostaram tanto assim. Eu até entendo um pouco desse ódio em relação a esse filme, porque o filme foi um pouco escuso em alguns detalhes, mas não o filme em si, os trailers mesmo. Ele teve dois grandes trailers, né, que foram mostrados pra gente antes dos filmes, e que um tem uma pegada um pouco mais dark, assim, e o outro já tem uma pegada muito mais engraçada, né? Além de outros detalhes também, como fazer parecer que o Coringa era um dos personagens principais da história, né? Que teria uma participação maior no filme. E, desculpa, spoiler alert, mas ele não tem essa participação toda que o trailer faz parecer que ele vai ter, né? Então acaba pegando um pouco no pé das pessoas isso, né? Elas esperam alguma coisa que realmente, infelizmente, não acontece. O corte que você percebe de um trailer para o outro, né? O primeiro trailer sendo um trailer um pouco mais obscuro, mais pesado, mesmo no tom mais pesado, e para o segundo trailer, né? Você vê essa pegada um pouco mais engraçada também. Então tudo isso foi motivo para uma certa controvérsia, né? Quando o filme foi lançado depois nos cinemas. E aí, moço, quer falar um pouquinho mais sobre o filme? Pois é. O que eu podia dizer é o seguinte, essa questão da expectativa dos trailers, né, é que ela gera um gradiente ruim no filme, né, mais ou menos assim. É o efeito expectativa, isso é uma ideia que eu tive com um amigo meu há um tempo atrás, em que se você tiver uma expectativa ruim em relação ao filme, e você vê um filme razoavelmente mediano, medíocre ou bom, você vai sair com uma ideia muito melhor do que se você tivesse uma expectativa muito grande do filme e visse um filme mediano, né, mediano, ruim ou bom, porque aí você vai ter o filme não vai surpreender as suas expectativas, né? Então, talvez, é por isso que é bom o filme ser bem sincero com relação a qual é o tipo de conteúdo que ele vai apresentar para o público. Então, se o filme vai ser tudo infantilzão, que nem são os filmes da Marvel, né, que são muito infantis, basicamente nos últimos 5 filmes, por mais que eles tenham dito que iam fazer filmes mais adultos, eles só disseram mesmo, né, porque não fizeram e nem o trailer mostrava isso, mas ficaram presos em uma certa forma, né? O filme é bem infantil, os filmes da Marvel são bem infantis, que não tem problema nenhum, né, eu dar uma coisa sincera. Você tem que mostrar que você vai estar fazendo um filme infantil, porque o público vai com a expectativa de ver um filme infantil. Se você mostrar a ideia de que você vai ter um filme infantil no trailer e na hora que o filme começar, o filme tem gore e matança, é uma coisa, né? O contrário também. Não que eu acho que o Guardiões da Galáxia, olha, né? Não que eu acho que o Esquadrão Suicida necessariamente faça isso, né? Mostra no trailer de um jeito e faz um filme completamente diferente. Mas é porque eu acho que o filme pareceu ficar preso numa dupla personalidade, né? Uma síndrome de múltiplas personalidades. Ele não sabia se ele fazia um filme triste sobre a vida dos vilões, assim, que ele mostra em algumas partes, né? Ou se ele fazia um filme cômico o tempo todo, né? Com a Arlequina como personagem principal. Ambas as partes do filme são muito boas, só que a gente pode criar uma ideia de que, para a visão do crítico, né, que são pessoas bem pedânticas, eles não iriam gostar dessa falta de decisão na personalidade do filme, né? E acho que essa é a minha opinião em relação a essa diferença de trailers. Eu ouvi algumas histórias também, né? Eu ouvi histórias de que a DC interviu, ela acabou deixando parte da edição para um outro grupo, que acabou botando um tom diferente do tom originário desejado pelo diretor, né? Mas eu não posso confirmar se essas histórias são verdades ou não. Vendo o filme, isso parece ser o caso? Parece. Esse parece ser o caso. O filme parece que ele parece o primeiro Homem-Aranha, assim, cheio de retalhos de outras coisas, assim, coladas num filme só. Parece que realmente sofreu uma reedição, né? Nesse sentido. Mas e o filme em si, como é que você
Como é que você classifica ele? Pois é, o pessoal não gosta de dar nota de 0 a 10, né? Mas no final dessa review eu vou tentar dar uma nota de 0 a 10 pra esse filme. Então, o filme em si, o que eu vou dizer? Olha, contextualizar. Primeiro, quando eu vi o filme do Batman vs Superman, eu fui para o cinema com uma expectativa péssima, porque eu pessoalmente não gostei do Homem de Aço, e o universo DC, para mim, mesmo que as histórias do Christopher Nolan na série Cavaleiro das Trevas não façam parte do universo atual de filmes do DC, elas ainda assim, obviamente, criaram um tom para essa nova série de filmes da DC. Sim, né? E eu não gostei nada da conclusão da série Cavaleiro das Trevas, né? Então, a minha expectativa em relação aos filmes da DC, somada aos outros filmes que eram ruins, tipo Lanterna Verde e tal, eram muito ruins. Quando eu vi a Batman vs Super-Homem, que foi um filme bom, né? Eu achei do caramba, pô. Eu saí do cinema extremamente satisfeito e empolgado para ver o filme de novo. Então, para esse Esquadrão Suicida, eu já fui diferente. Eu já fui com a expectativa de que seria um filme bom, né? Exatamente porque eu vi um bom filme no Batman vs Superman. E se isso ajuda a manter o filme com uma nota boa para quem quiser ver ele depois, o filme me manteve a expectativa que eu tinha dele. Assim, ele alcançou as expectativas que eu tinha em relação a ele. Ele é um filme engraçado, todos os personagens têm uma participação bem interessante. Então, pessoalmente, eu não considero que o filme é ruim. Legal. Também não considero o filme nada ruim mesmo. Me divertiu do começo ao fim. Tem os seus pequenos detalhes ali que não fazem muito sentido, mas que ficam em tons secundários mesmo, porque o que eles pegaram de primário ficou muito bom realmente. O tom do filme ficou um tom, como você falou, um pouco dissociável, né? Mas uma hora muito engraçado, outra hora talvez muito triste. Mas se você pegar personagens principais que comandam esses lados, você percebe que ficou muito bom. Se você pegar o lado engraçado da Arlequina, ela matou o filme no sentido bom, assim, tipo... Olho do Buffalo. Bullseye, né? Ela tem um pouco desses dois, tanto do lado trágico, devido ao relacionamento dela com o Joker, que muito bem contado no filme também, eu achei muito legal. E, obviamente, pelas partes engraçadas dela, né? A cabeça louca dela, de ficar falando com voz nesse sentido. E também na parte triste da história do Deadshot, né? Que de novo, o que esperar do Will Smith, né? Do que não uma boa atuação, né? Uma excelente atuação. O Will Smith é o tipo Nicolas Cage, só que ele escolhe bons personagens para interpretar, né? No geral, o filme foi muito bom mesmo. Todas as escolhas dos vilões para serem colocados no Esquadrão Suicida foram boas escolhas, né? E o filme corre bem nesse sentido. Pois é. O que eu realmente não... vamos lá, o que eu não gostei do filme, vou ser um pouquinho direto. O que eu não gostei do filme um pouco foi a vilã. Eu acho que poderia ter sido escolhido uma vilã com um pouco mais de história no meu DC. A Enchantress tem eu sinceramente peço perdão pros fãs, mas a Enchantress é uma vilã que eu realmente não conhecia no universo DC. Todos os outros eu praticamente conhecia. Eu conhecia o Capitão Boomerang, eu conhecia o Deadshot, eu conhecia a Arlequina, eu conhecia praticamente todos eles ali. Mas eu achei que a vilã não estava à altura das escolhas dos personagens do Esquadrão Suicida e nem também em questão de atuação e tom do filme ela ficou ao nível deles. Eu achei a vilã distonante nesse sentido. Assim, foi o que eu percebi, né, vendo o filme por si só. Mas só que os vilões são vilões/heróis são tão bem, uma sincronia tão legal que é aquele detalhe do Batman vs Superman. As partes boas superaram demais as partes mais ou menos, ou mesmo ruins, que eu realmente adorei esse filme nesse sentido. Eu tava até comentando assim que geralmente um filme com 300 trilhões de trocentos de personagens, ele tem um costume de ficar mal dividida, né? Não dá tempo pra todo mundo, não conseguir contar a história, pelo menos não conseguir contar a história de todo mundo de uma forma que seja importante. Que querendo ou não querendo, se você tiver 25 mil personagens, você não vai poder contar a história de todo mundo, né? Então você vai ter que saber encaixar a história de cada um, como se fosse uma espécie de... Como o filme é uma sequência linear de eventos, né? Se não uma parte dos tempos. Você vai ter que saber quando que cada história vai poder
vai dar aquela alavancada para a moral do filme, vai ajudar na imersão do espectador, etc e tal. E nesse quesito eu diria que o filme conseguiu dividir bem o tempo de tela para cada personagem. Sim. Ele pegava personagens assim, bem no começo, esse personagem é um personagem que não tem personalidade nenhuma, então ele, sem nenhuma preocupação, falava a história dele. Aí esse personagem aqui é um personagem que você vai ter um pouquinho mais de ligação com ele, então ele contava de forma mais delicada a história dele, como a história do Deadshot e a história da Arlequina, que foi contada com o passar do filme. Sim. Aí então ele pegava um personagem que deixava ele como misterioso e ficava pra contar a história dele só no final, porque era uma história mais trágica, e assim o negócio ia seguindo. Tem personagem que só aparece pra morrer, que eu acho que é muito legal, porque na vida real, assim, sempre vai ter aquele evento meio caótico, aleatório, né? Aquele cara que você não vai conseguir nem ouvir o nome dele direito. Então, se você parar para pensar, o filme, nessa questão, os personagens tiveram uma participação bem dividida e isso entregou pro filme um ar de completo, assim, para mim, e bem escrito, né? Então, o grosso do roteiro é bem escrito mesmo, assim. Comentários com relação a vilão eu até concordo. A vilã realmente parece ser um pouco forçada, assim, mais uma espécie de bora criar um cataclismo aqui só para poder botar esses caras em prática, né? Mas fora isso, para mim o roteiro parece ser bem escrito. As personagens, cada um com seu tempo bem dividido, os horários bem escolhidos. Então, pra mim, esse é um bom ponto pro filme. Um exemplo, além da Arlequina e do Deadshot, para não ficar só nesses dois também, é no comecinho, quando eles descem na cidade, que o Capitão Boomerang se junta com um carinha assim, aí ele tem um plano ali na hora para poder fazer um teste, né, numa situação. Isso coloca ele bem a personalidade dele. Pequenos detalhes que ajudam você a conhecer mais a personagem, isso é muito legal. Pois é, né? Então a gente... O outro personagem bem interessante, como eu poderia me referir, é o Croc, né? Porque... Não, brincadeira. Um personagem que eu achei bem interessante no filme, assim, foi o personagem da chefe do Esquadrão Suicida. A Wheeler. Uhum. Porque ela, além de ter sido bem interpretada, né? Que diga-se de passagem, aquela ideia da mulher durona, né? Aí algumas pessoas podem até falar, isso é um estereótipo. É. Mas foi um estereótipo bem feito. Foi bem interpretado, ela realmente não foge da personagem, foi bem colocado, ela dá medo, ela peita bem os personagens, porque ela tá lutando contra, ela tá controlando psicopatas e assassinos, né? Então você não ia mais. Meta-humanos. Psicopatas, assassinos e meta-humanos. Então a história tinha que ser escrita para elas, no mínimo, ser uma versão boazinha deles, né? E como ela não tem poderes, então ela tem uma capacidade de persuasão absurda, assim. Então, é isso. Então, nesse quesito, o filme ele é bem lógico, né? E apresenta a personagem, até consegue colocar ela dentro do tom. Apesar dela ser uma personagem durona, má, meio que sociopata, que nem os próprios vilões que ela tá querendo conter, ele consegue colocar ela dentro daquele tom cômico que o filme tenta desenvolver durante boa parte dele. Um outro ponto assim, que eu queria falar, mais técnico, que eu achei, foram as músicas, né? A trilha sonora desse filme ela é composta por tanto músicas de rock and roll e música pop, né, com um pouco de composição própria, né, que é música instrumental e tal. E eu acho que ficaram muito boas, assim, conseguiram dar um clima bem interessante pro filme. Alguns podem falar que em alguns momentos, alguns não, assim, eu acho que em alguns momentos, algumas músicas forçam um pouquinho, assim, um tom cômico, um tom massa pro filme, assim, quando talvez não fosse preciso exagerar tanto, assim. Um paralelo que eu poderia fazer, por exemplo, é no filme Watchmen, quando o Coruja e a Espectral estão dentro da nave do Coruja tendo relações íntimas e o filme toca a música Aleluia, né? Então é um pouco exagerado. Ele chega a fazer isso um pouquinho, assim, com algumas músicas no começo, quando tá mostrando o pessoal do Esquadrão Suicida. Mas esses são só alguns pontos que isso acontece. Em geral, a trilha sonora ela tá bem encaixada também no filme e ajuda você a emergir, a gostar do filme mais ainda. Então, pra mim, a trilha sonora é mais um ponto forte do filme. O Coringa, então. Um grande momento de... Como é que a gente fala? De controvérsia aí entre os fãs, né? Eu vou falar a verdade, sim. Eu gostei desse Coringa do Leto. Mas eu gostei mesmo. Eu me apego muito a detalhes quando eu vejo certas cenas, certos personagens. E o detalhe do Leto que me fez gostar demais da performance dele como Coringa são o momento da risada dele. Eu acho que aquela risada, se você escuta, eu não sei se ela deve ter um daqueles chamados sons ocultos nessa risada dele, que quando já entra no teu cérebro causando medo, apreensão. É uma risada que realmente dá muito medo.
E aquela cena que ele aparece um dos guardas jogando poker, aí ele pega o cara e leva pra cozinha, porque quer salvar o Arlequim de algum jeito, né? Aí ele chega já fazendo massagem nas costas do cara, aí dá uns tapinhas na cara assim, e pra convencer o cara de poder fazer o que ele quer e tal. Naquela cena ali, eu tava, sei lá, eu percebia um homem, um Coringa, que a qualquer momento podia fazer qualquer loucura, ou matar aquele cara ali mesmo, depois de pegar as informações. Mas, assim como todo mundo sabe, o Coringa que a gente conhece, ele é louco, mas é metódico, né? E planeja direito as coisas, né? Isso que é interessante desse Coringa. O que eu diria assim em relação a esse Coringa é que, primeiro, eu achei muito bom. E eu acho que todo esse sal que o Jared Leto tá levando por causa da interpretação dele não tem tanta justificativa assim na questão da personagem do Coringa, mas tem mais justificativa talvez na tradição cinematográfica do Coringa, poderia dizer assim. Aí o que eu quero dizer com isso é mais ou menos o seguinte, é porque existe se você ler as histórias em quadrinhos, sei lá, Batman Cavaleiro das Trevas, o Batman, a Piada Mortal e outras histórias do Batman, até mesmo se você ler as histórias escritas por aquele péssimo escritor do Jeff Loeb lá, meu Deus do céu, que é o calendário lá, como é o nome do cara? A história de Duas Caras lá, que são 13 capítulos de história. Longo Halloween, de história nenhuma. O Coringa, pô, ele sempre aparece para fazer duas coisas: matar e irritar o leitor. É isso que o Coringa faz. Ele aparece na história quadrinho para matar e irritar o leitor. Porque é absurdo, assim, a desproporcionalidade com que o Coringa age com relação à falta de poderes dele é um absurdo. Deixa o cara irritado. Porque o Batman só prende ele, pô. Cavaleiro das Trevas, eu acho que ele mata uma multidão, ele mata uma equipe de televisão todinha e toda a plateia que tá assistindo o filme, a série, pô, o programa de televisão. E ele sai dali rindo. O Cavaleiro das Trevas, o revista em quadrinho. E ele sai dali rindo, pô. Então, tipo assim, não tem nada de engraçado no Coringa. Nunca teve nada de engraçado no Coringa. Isso é verdade. Entendeu? O Coringa não é um personagem engraçado, pô. O Coringa é um personagem absurdamente irritante, louco, pô. Maníaco. Quando você lê a história em quadrinho, e geralmente a história em quadrinho é bem escrita do ponto de vista do Batman, então o Coringa é um personagem extremamente irritante. E no cinema, a gente vê uma tradição diferente em relação ao Coringa. A gente vê o Coringa, talvez até desde a série de televisão lá do Adam West, sendo interpretada como um personagem um pouco flamboyant, uma espécie de vanguardista artístico, um cara engraçado, que ri da cara das pessoas enquanto faz o que ele quer, ele bem entende, uma espécie de homem livre, pô. O que ele não é, pô. É uma tradição diferente do Coringa, claro. Então a gente pode dizer, o Coringa do cinema é assim. Mas, se alguém fosse querer interpretar o Coringa da história em quadrinho, ele ia ser que nem o Jared Leto, pô. Ia ser um personagem psicótico, entendeu? Um personagem problemático que uma hora quer matar a Harley Quinn, jogando ela numa poça de produtos químicos, na outra se arrepende e pula pra salvar ela, entendeu? É um cara que vai entrar por aí com uma equipe vestida de panda e metralhando as pessoas sem nenhum medo, pô. Um cara que vai dar um clique assim e vai matar o cara porque o cara não quis pegar a mulher dele. É esse tipo de personagem que é o Coringa mesmo, assim. Ele não é engraçado. Mas só que eu entendo como que na tradição do cinema, esse tipo de personagem é irritante porque ele não corresponde às expectativas do que o público espera de um Coringa do cinema, pô. E também porque, como o Coringa é um personagem irritante, se você saiu do filme irritado com o Coringa de Jared Leto, quer dizer que ele interpretou bem o Coringa da revista em quadrinho. Então talvez o fato de as pessoas não terem gostado do Coringa deveria ser interpretado como ele tendo feito um Coringa muito bom baseado na história em quadrinho. Isso. Tem uma cena que até tem um momento de transtorno obsessivo compulsivo do Coringa, que ele tá deitado no apartamento dele e todas as facas e todas as armas arrumadinhas em direção do diâmetro do centro pra ele. Um OCD, né? O transtorno obsessivo compulsivo. E ele lá no meio de novo aquela risada de medo e tal. Não, cara. É como o Mosco falou aqui, é um personagem que realmente causou medo e que realmente te irrita. Então, ele acertou muito ao fazer a personalidade do Coringa dessa forma. Em uma entrevista ele até falou que baseou um pouco do movimento dele no David Bowie, uma coisa assim, né? Ele falou que ele baseou um pouco nas novas músicas do Bowie. Em questão de figurino, muito massa, vários figurinos baseados na história em quadrinho, alguns figurinos novos, assim, o Coringa ele tem uma aparência de um viciado em crack, né? Eu acho que combinou bem, assim, questão artística. Eu realmente acredito que o fato de as pessoas não terem gostado desse Coringa é porque ele foi muito irritante. Ele interpretou bem o Coringa ao ponto de ficar irritante demais para as pessoas degustarem do Coringa.
E eu acho também que tem a questão das cenas deletadas, que tá rolando aí esse rumor de que ele tá chateado pelas cenas deletadas né, que as cenas que foram cortadas pelos editores, mas... Eu acho que isso só é lenda, assim, só que as pessoas estão tentando inventar pra justificar, porque até o Coringa não foi como eles queriam que fosse. Isso, né, eu vejo nesse sentido. O filme não é do Coringa, ele jamais iria aparecer muito no filme, e um ator que fosse fazer um filme sabendo que o filme não é da personagem dele, ele saberia que metade das cenas de interpretação dele iam ser cortadas fora, pô. Entendeu? Então, realmente, assim, eu acho que esse Coringa ficou muito bom, pô. Esse Coringa merece um próximo filme com Batman, não tem desculpa, essa que é a verdade. Agora, se no próximo filme ele tem que ser aguado um pouquinho e virado de novo numa espécie de ícone de pop, de cultura pop, como foi o Coringa dos últimos 3 Coringas, assim, pode-se dizer, né? Bem, isso aí é algo que a gente pode falar que talvez seja uma boa ideia pela questão do dinheiro, né? Pra ganhar mais público e tal. Mas, se for pra ser uma personagem louca e fiel, psicótica, tem que ser assim. Né? Não é nenhum comediantezinho, engraçadinho, que vai ficar fazendo piadinha para as pessoas rirem e ficarem, eu prefiro o Coringa do que o Batman. Não. Inclusive o fato de o diretor do Cavaleiro das Trevas, né, do filme, Christopher Nolan, ter escrito um Coringa daquele jeito, né, que você parar pra ver, ser um personagem completamente inconsistente dentro da própria história, fez com que ele roubasse a cena do personagem principal do filme, né? Eu vi fãs de Batman saindo na época do Cavaleiro das Trevas dizendo que o filme Cavaleiro das Trevas tava com o nome errado, o nome do filme tinha que ser O Coringa, porque o Batman não faz nada no filme, o que é verdade. E aí estamos fugindo do ponto, né? Um pouquinho. Mas é nesse detalhe mesmo. Eu acho que ele foi bem fiel com o original, colocando bastante da própria psique dos estudos do Jared Leto na personagem, né? E trouxe uma coisa de original, né? Mas baseada nessa irritância, né? E nesse medo que o Coringa causa das pessoas, né? Como essa cena que o meu irmão lembrou aqui, né? Sobre quando ele mata toda aquela rede de televisão lá, a plateia e as pessoas, os apresentadores. Revista Quadrinhos. E ainda ri disso, né? Ele joga com gás Coringa. O Licor de Cairo não, esse é outro filme, é da Feira da Fruta. Mas o que mais? Assim, tem muita gente também comentando sobre o relacionamento da Arlequina e do Coringa, né? Meio que falando mal, ou como se o filme tivesse romantizado o relacionamento dos dois. Ou as feministas na internet também, elas estavam brigando muito com as pessoas que estavam romantizando na internet o relacionamento da Arlequina com o Coringa e usavam cenas da revista em quadrinho ou da série animada para mostrar que não tem nada de romântico entre a Arlequina e o Coringa, né? Que na verdade eles vivem um relacionamento abusivo. Eu acho que as feministas foram longe demais para provar um ponto. Elas não precisavam ir em outras fontes da história do Batman para mostrar que o relacionamento dos dois é um relacionamento abusivo. No próprio filme do Esquadrão Suicida, o Coringa tenta matar a Arlequina umas 2 vezes, entendeu? Ele tenta matar ela 2 vezes, tenta entregar ela para outro cara ficar. Ele trata ela como um pedaço de carne, assim, ou melhor dizendo, como um pedaço de lixo, né? Aí você vai falar, mas isso é feio, isso é pesado. Eu sei, só que você tem que entender que o filme, ele tá tentando representar personagens e como que seria a vida dessas personagens se elas realmente fossem aquilo que a gente tá vendo que elas são, perturbadas. Psicopatas. Psicopatas, uma pessoa com um transtorno obsessivo-compulsivo, ou seja lá o que, vozes na cabeça, como a Arlequina comenta, né? Então eles teriam um relacionamento abusivo mesmo. A Arlequina, ela tem uma espécie de síndrome de Estocolmo com relação ao Coringa, pô. E toda vez que parece que o relacionamento dos dois está sendo romantizado, você pode facilmente interpretar isso daí como sendo uma visão subjetiva da Arlequina. Porque o filme mostra um relacionamento realmente abusivo, pô. Ela apanha e ele a domina, entendeu? Ele foge, quando o Batman, assim que tem o Batman que tá correndo atrás deles, né, no carro, o carro deles cai na água, só tá a Arlequina lá, ou seja, o Coringa deixou ela pra trás, pô. Melhor dizendo, então, ele se salvou. Ele tenta matar ela 3 vezes, né? Melhor então, depois dessa. Então, qualquer crítica dizendo que o filme romantiza abuso, eu acho que também é outra crítica pedante. O filme ele mostra um abuso, um relacionamento abusivo bem feito, nesse quesito aí. A participação do Batman, né? Ele aparece 3 segundinhos, o Flash aparece 2. Achei muito massa. Um detalhe engraçado que eu vi.
O pessoal fala, pô, o Capitão Boomerang tá fazendo o que ali? Ficar jogando bumeranguezinho nas pessoas. As armas não matam aqueles monstros de pedra, mas os bumerangues destroem e tal. Você tem que entender como a história contou. Não, mas você tem que entender como a história contou um pouquinho do background dele. Ele era um cara que roubou praticamente todos os bancos da Austrália e veio para os Estados Unidos e só foi preso pelo Flash. Só o Flash conseguiu parar o Capitão Boomerang e ninguém mais tinha. Né? Então só daí você tira que alguma coisa ele tem de foda, né? Ele tem um boomerang, né? E tem... Spoiler alert, se você não quiser ver o que eu vou falar, tá com os vídeos durante os próximos 5 segundos. Ele também tem um pônei, né? Ele também tem um pônei, Rob. Então eu gostei do filme, assim. Com essa questão do clima, talvez realmente o filme tenha sofrido um pouco por não ter se encontrado. Se era para ser um filme só cômico, como um filme marvelista, né? Ou se era para seguir a tendência dos filmes DC e ser um filme mais sombrio, né? Eu acho que sombrio demais não combina, não. Isso é uma opinião pessoal minha, né? Eu não acho que sombrio demais não combina, tanto porque são histórias de super-heróis, pô. O público vai ser, em geral, um público infantil. Infelizmente, você tem sim a capacidade de fazer filmes adultos com esse tipo de personagem muito bons, mas você vai estar desperdiçando histórias milionárias para um público menor, né? Então acho que a gente nunca vai ver, se não for uma pequena série, assim como foi só aqueles 3 filmes do Batman, né, ao invés de um universo inteiro, seguindo essa tendência de filmes adultos, né? Inevitavelmente eles iam acabar voltando para um público mais jovem. Inclusive, esse foi a grande derrocada do diretor Tim Burton, né? Porque ele fez um filme meio pesado, né? Foi o primeiro Batman de 1959. E depois ele chutou o pau da barraca com o segundo Batman mais pesado ainda, assim, que você vê de gente louca, depressiva, e a trilha sonora do Danny Elfman jogando todo mundo pra uma depressão perpétua. Eu tinha, acho que era 4 anos de idade quando eu vi o filme Batman Retorno, e eu tive pesadelos durante 2 semanas, pô, mas ainda assim adorei o filme quando era criança. Então, esse tom sombrio demais fez com que ele fosse retirado da série. Então é triste, assim, né? Quem espera um filme sombrio de super-heróis, um filme adulto de super-heróis, não vai poder ter muita esperança de que o universo inteiro vai ser escrito com esse tom, né? É triste, mas é assim que o mundo funciona. Com relação agora, como eu falei, né? Eu vou dar uma nota para o que eu acho que esse filme merece. A nota vai ser de 0 a 10 e vou tentar dizer uma palavra assim que sintetiza o que o filme significa pra mim, assim. Então, essa nota pra mim, de 0 a 10, esse filme ele tem um 7. Nota 7. E o que ele sintetiza pra mim é que ele foi um filme divertido pra caramba. Então, divertido. É isso que esse filme foi pra mim, divertido. E você, Márcio, qual foi a nota que você dá pra esse filme? Como sempre, né, a diversão tem que estar acima das coisas, e eu concordo com você também. Dessa vez eu também dou nota 7 pro filme. Realmente nesse sentido. O filme em si tem uma sinergia muito boa entre seus personagens principais, né? E a parte ruim mesmo fica por essa questão da vilã não ter sido tão marcante, né? E o plano meio estranho de como você vencê-la também. Nesse sentido, eu também dou nota 7. E ele merece a nota porque ele não é nenhum filme que questiona a existência da vida humana para ter uma nota 10, né? E até filmes assim ficam nota boa. E um detalhe interessante que eu ia falar é que, por mais que eles são vilões, e no fim eles têm concessões, né? Eles não conseguem a liberdade ou coisa do spoiler assim. Desculpa nesse sentido, né? Mas que é muito interessante mesmo. Tanto que, spoiler novamente, né? O único final feliz da história é pro ser humano que tá ajudando eles, né? Pro militar e não pros vilões. Pro militar, não pros vilões. Que também torna um filme bem... De novo, assim, é um filme lógico. Você vê um filme que realmente segue as personalidades e as condições de cada personagem. Então, todo filme que segue bem as qualidades, personalidades e condições dos personagens, pra mim, merece uma nota boa. O que começa a me deixar chateado com o filme é quando eu vejo um filme que ele é obviamente ilógico, assim, cheio de condições que não fazem sentido nenhum, cheio de buracos de roteiro, né? E esse filme não tem tanto isso. Talvez por ser simples, um filme simples, ele não teve a possibilidade de
de ficar cheio de buracos de roteiro, né? Plot holes, mas a simplicidade também é uma qualidade, né? Uma história simples e bem escrita pode ser vista como uma história boa. Então, era isso que eu tinha para falar sobre esse filme. Vale a pena ser visto. Os críticos estão sendo exageradamente pesados com relação a esse filme, porque, mais uma vez, eu não acho que esse filme foi tão melhor ou tão pior assim do que Guerra Civil da Marvel. Guerra Civil, como eu comentei antes, foi um filme meio sem sal, que deixou muito pro final para trazer o aspecto emocional do filme. Os últimos 5 minutos é que eu realmente me senti engajado com algum dos dois lados, entendeu? Algo que para um filme chamado Guerra Civil ele deveria ter feito no começo, né? Deveria ter dividido bem a plateia bem no começo. Então, para mim, Guerra Civil é um filme com uma boa premissa, mas desperdiçado, né? E esse filme não, esse filme é um filme com uma boa premissa, que cumpre razoavelmente bem essa premissa, e que eu só consigo enxergar os críticos falando mal desse filme por causa de posições pedânticas, assim, coisas pontuais, como mostra a violência contra a mulher, eu não quero ver isso no cinema, ou então, eu amo aquele Coringa hipster, eu queria que o Coringa continuasse sendo, e não um psicopata, esse tipo de coisa, assim. Então, uma crítica exagerada em cima do filme. O filme é agradável para quem é fã. Para quem não é fã, talvez ele não agrade tanto assim, mas ele não sofreu uma queda tão grande na segunda semana de público quanto sofreu o Batman vs Super-Homem. E ele vale lembrar que ele tá ganhando um dinheirão e mesmo não tendo ido para a China ainda, e talvez nem vá. Se ele fosse para a China, ele ia lucrar muito mais, mas ele provavelmente não vai ser exposto na China. Então, esse filme é muito bom, tá recebendo muito sal desnecessário. É verdade. Então, pessoal, esse aí foi mais um vídeo de Jogos Clássicos com vocês. Márcio aqui com vocês, Mosca também aqui do lado. Beleza? Então, para todos vocês, uma ótima noite. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau!